agora Geraldo Oliveira com a sua participação aqui no nosso Panorama 95 com você, Geraldo. Agora são 8 horas e 7 minutos, 8 e 7. A Diocese de Caicó, né, está recebendo a visita, né, da coordenação estadual e nacional da Pastoral da Criança. Nós vamos conversar agora com a Maria Inês, ela é coordenadora nacional da Pastoral da Criança, e a Marlúcia Maria Pessoa, que é coordenadora estadual da Pastoral da Criança aqui na cidade de Caicó, aliás, no Rio Grande do Norte, né? Deixa eu começar aqui com a Maria Inês, que é coordenadora nacional. Maria Inês, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Panorama 95. Como é que está sendo realizada essa visita? Qual o objetivo da visita da Pastoral da Criança aqui na cidade? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, o motivo da minha vinda, né, aqui até o estado do Rio Grande do Norte é porque esse ano estamos celebrando 40 anos de missão na Arquidiocese de Natal, assim como também na Diocese de Mossoró, né? Então a gente veio para celebrar muito esse momento, celebrar a vida das nossas lideranças que se doam, né? Pessoas que já se doaram e se doam para essa grande missão de evangelização. E aproveitando a vinda, a gente está visitando todas as dioceses, onde a gente está conhecendo a realidade de missão das nossas lideranças, onde a gente pode ter uma troca de experiência e assim a gente fortalecer cada vez mais a nossa missão. A visita é aqui em Caicó ou no território todo? Como é que vocês planejaram aqui na cidade? A visita, como é pouco tempo, não tem como a gente ir em todas as paróquias, mas a coordenação diocesana, junta estadual, fizeram uma programação para a gente estar visitando, acredito que umas duas paróquias, onde a gente vai estar indo lá, ter uma roda de conversa, nos colocar à escuta dessa liderança e assim a gente traçar metas a nível nacional de como facilitar, como melhorar ainda mais essa ação do líder, porque a gente sempre fala, coordenar ela é servir. E enquanto coordenação nacional, nós estamos a serviço de todas as lideranças, para que elas realmente sintam essa alegria, essa leveza na missão que nos foi confiada por Jesus Cristo. E em Mossoró, como é que vai ser? Em Mossoró, a gente já iniciou, a Mossoró a gente já passou por lá, já fizemos um momento com o nosso bispo, fizemos um momento também em duas paróquias, onde a gente também visitou famílias, depois a gente teve em outra paróquia encontro com as lideranças. E ontem a gente já iniciou aqui na Diocese de Caicó, ontem a gente participou na celebração em Ouro Branco, né, que está no momento festivo, e a gente aproveitou para ter esse momento também com as lideranças de lá. Então, assim, para mim está sendo uma visita muito rica, né? Eu sempre falo, por onde a gente passa, a gente deixa um pouquinho de nós, mas a gente leva muito, muito, né, do outro. E isso está sendo muito importante porque nos inspira cada vez mais a continuar essa bela missão. Deixa eu conversar aqui com a Marlúcia Maria Pessoa, né, que é coordenadora estadual da Pastoral da Criança. Marlúcia Maria, como é que está a visita, que avaliação dá para fazer do ponto de vista da Pastoral Estadual? Bom dia. Bom dia. Voltar a essa região do Seridó sempre nos encoraja, né? Região de um povo forte, batalhador, né? Então, a visita, ela está acontecendo de forma muito satisfatória e a gente acredita de que, após a visita, a Pastoral da Criança em todas as 3 dioceses terá um novo vigor, terá certamente despertado em outras pessoas, né, esse desejo de somar essa grande família da Pastoral da Criança e poder chegar a mais comunidades e acompanhar mais crianças de 0 a 6 anos e a gestante. Certamente um dos objetivos da visita é esse de mobilizar as pessoas, fortalecer o trabalho.
Sim, sensibilizar, tornar mais visível a ação da Pastoral da Criança, né? E encantar novas pessoas, porque sabemos que a messe é grande, mas os operários são poucos. E há muitas crianças e famílias que necessitam desses anjos da guarda, que dispensam tempo importante de suas vidas e colocam a serviço do reino de Deus. Aqui no Rio Grande do Norte, a Pastoral da Criança tem quantos membros, quantas pessoas voluntárias? Esse número, assim, ele ultrapassa a 3.000 voluntários, né? E agora esse número ele sofre alterações, né? Ele tem período que aumenta, né? Que as pessoas ela participa, faz visita, participa de celebração da vida, e tem mês que só dá para participar da celebração da vida, não participa da visita, mas no todo assim a gente pode dizer que é uma média de voluntário muito significativa. Agora precisa de mais. A senhora tem números aqui da região do Seridó, por exemplo, ou não? Não, aqui o número acho que acompanha em média de 500, 400 crianças. Qual é o trabalho, né, para que os ouvintes entendam, né, para que a gente possa expor ainda mais? Qual é o trabalho da Pastoral da Criança? Como é que os agentes da Pastoral eles trabalham no seu dia a dia? A Pastoral da Criança, né, ele tem um público-alvo, que é acompanhar crianças de 0 a 6 anos e a gestante. Mas eu costumo dizer que a Pastoral da Criança ela também trabalha com a família, porque essa faixa etária apenas é a faixa que a gente acompanha. Mas todas as orientações, todas as formações que essas lideranças e essas famílias recebem, ela é perpassada para os outros membros da família e para mais pessoas da comunidade, né? Então, essas lideranças, ao despertar, ao desencantar, a se encantar pela ação da Pastoral da Criança, ele passa por formação, para saber exatamente qual é o chão que vai pisar, como é que pode orientar. Então, é uma mão dupla, tantas famílias acompanhadas e as crianças, elas ganham, como as lideranças também nesse contato para com a comunidade. Então, é um crescimento de criança, gestante e das lideranças que acompanham. Agora, aqui no Rio Grande do Norte, há uma demanda de crianças necessitando não só da pastoral, né, mas de cuidados, de políticas públicas, por exemplo? Sim. Sim, como eu falei antes, a messe é grande, os operários são poucos, então o número de crianças acompanhadas, né, baseado nas estatísticas do censo, ainda é muito pouco, mas é pouco por falta de voluntariado, né? Então, por isso, vocês que nos escutam, vocês que estão nos vendo, né? Veja aí, procure despertar no seu coração o desejo de contribuir com essa ação missionária, essa ação que transforma vidas, e venha fazer parte dessa família da Pastoral da Criança. Como é que eu posso fazer isso? Você aí procure o padre de sua paróquia e diga e manifeste esse desejo, né, de participar dessa ação, porque existe uma coordenação. Nas paróquias tem as coordenações e na diocese também tem uma equipe de coordenação. Aqui, aí procure, entre em contato, que a gente chega até você e você será muito bem acolhida. Maria Inês, e do ponto de vista nacional, né? Como é essa demanda, como é o número de voluntários, a demanda também das crianças é significativa no nosso país? Sim, né? A gente sabe que a Pastoral da Criança ela iniciou lá em 1983, né? Quando foi lançado o desafio para a doutora Zilda, e ela junto com o bispo, né, o Dom Geraldo Magela, iniciaram essa missão, onde o índice de mortalidade infantil era muito grande. Então, muitas crianças morriam por causas que poderiam ser evitadas. E ela criou o simples soro caseiro, que salvou e ainda continua salvando muitas vidas, né? A gente sabe que ao longo do tempo essas realidades foram mudando. Mas se a gente lembrar, ainda tem muitos desafios daquele tempo que a gente ainda
vive hoje nessa luta, né, com relação à mortalidade materna, é a questão das vacinas, né? Então tudo isso a gente ainda tem essa realidade. E a gente, após a pandemia, a gente diminuiu o número de acompanhamentos, mas eu acredito que o que a gente tem hoje é bem significativo. Hoje a gente acompanha uma faixa de 165 mil crianças, né? E liderança, a gente tem uma faixa de 19 a 20 mil lideranças atuantes, né? Porque a gente sempre coloca os que estão atuando. E a gente acredita que essa liderança que hoje está na comunidade é uma liderança muito fortalecida e com certeza faz um trabalho assim com uma missão com excelência. Porque a gente sabe que a nossa missão é o cuidado com a vida. Né? Então, esse cuidado com a vida para que ela seja transformada. E as nossas ações, a nossa evangelização, ela parte desse cuidado com a vida através da ação de saúde, né? Que a gente sabe que o desafio foi lançado através do cuidado com a saúde, porque a gente sabe se uma criança não tiver saúde, ela não cresce, não desenvolve, né? Então, a gente sabe a importância desse cuidado nessa faixa etária, né? Que é ali a primeira infância. Então, a gente sabe da importância aí da nossa ação. E a gente também trabalha ali a parte da nutrição, porque uma boa alimentação para a criança, a importância do aleitamento materno, né? Então, tudo isso a gente tem esse olhar, esse cuidado. A educação, né? Que a gente sabe que sem educação a gente não consegue avançar. E cuidamos também das políticas públicas, né? Que é a cidadania ali em relação ao controle social, que é o direito das nossas gestantes e crianças. E as nossas ações, ela parte desse cuidado com a vida. A gente cuida, né, da criança desde o ventre materno ali até 6 anos, mas através do cuidado com essas crianças, a gente também transforma as famílias, né? A gente consegue converter corações. Então, assim, se a gente olhar um pouco a realidade, às vezes somos até assim, comparado ao agente de saúde, mas lembrar que o agente de saúde, ele surgiu a partir da pastoral da criança. Então, a gente sabe que toda a ação do agente de saúde, ela foi criada a partir do modelo da ação do líder. E hoje são ações diferentes, inclusive. Isso, então não tem como a gente comparar, porque a nossa ação de liderança, ela vai muito além. Ela cuida da vida ali da criança em todas as suas dimensões, para que essa criança ela possa realmente ter espaço favorável ao seu desenvolvimento. E a gente sabe que a primeira infância é a fase principal do desenvolvimento humano. Então, tudo que a gente cuida bem dessa criança ali na primeira infância, com certeza ela será uma adulta saudável. Né? Às vezes a gente olha para nós mesmos um pouco, né? Olhar um pouco como a gente às vezes tem traumas, como a gente às vezes tem medos. E tudo isso vem lá da primeira infância. Quando faltou amor, quando faltou atenção, quando faltou cuidado, quando faltou uma alimentação adequada, né? Um acompanhamento também de saúde bom. Então, por isso que a gente tem esse olhar, esse cuidado, esse zelo pela primeira infância, porque é aí que a gente deve jogar todas as nossas forças, porque se a gente cuida bem da criança hoje, que é o hoje, amanhã ela será um adulto saudável, porque se a gente tiver essa concepção de que a criança, quando estiver grande, ela aprende, aí, quando chegar ao futuro, a gente sabe que quando a gente não acolhe e cuida, o mundo lá fora faz isso muito bem e de forma que a gente sabe como é. Então, por isso que a gente precisa amar mais, né? Porque criança, ela precisa ser amada. Eu digo sempre, nunca o amor é demais. Então, ela precisa ser muito amada. Ela precisa ser cuidada, porque sozinha ela não consegue. Então, é responsabilidade nossa. Às vezes a gente ainda ouve assim, é responsabilidade da mãe e do pai. Não. Não necessariamente. Não. Ali é o início de tudo. Mas é responsabilidade da comunidade, é responsabilidade do município, do Estado, do poder público e da igreja, né? A gente tem lá no nosso documento de Aparecida falando que nós também temos que cuidar das crianças. E é por isso que temos a pastoral da criança, para cuidar, para dar amor, dar atenção. E as nossas ações, elas são de simples orientações. Né? E essas orientações, elas chegam ao coração dessa família. E aí, como a gente sempre fala, sai daquela situação de morte para uma situação de vida plena, né? Porque a gente sabe que Jesus, quando veio ao mundo,
Ele deu sua vida para que nós pudéssemos ter realmente vida digna e vida plena. E ele deixou esse projeto para cada um de nós continuar. E aí, você que nos ouve, o que que você hoje faz pelo cuidado com a vida, pelo cuidado das nossas crianças, né? Então, se a gente olhar a realidade da nossa comunidade, se a gente olhar ao redor de onde vivemos, né? Como estão nossas crianças? Como estão sendo cuidadas, né? Hoje, muitas vezes, a gente perde, as crianças perdem a sua infância, né? Muitas vezes não tem nenhum direito a uma vida. E às vezes a gente está no mundo da gente achando que está tudo bom. E a gente sabe que se a cada criança que não vai bem na comunidade, nós também não vamos bem, né? Então, que a gente olhe, tem esse olhar sensível diante ali da primeira infância. Ainda do ponto de vista da saúde, né, falando dessa parte da saúde, do que diz respeito à pastoral da criança, eu li certa vez uma reportagem que falava da pastoral, inclusive da criança, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errado. Naquela reportagem que eu li, né, dizia que os desafios da pastoral da criança lá pelos anos 2000, né, logicamente quando foi criada, entre 1980 e os anos 2000, o Brasil viveu uma fase aí de questões de desnutrição nas crianças. Pela reportagem que eu li, falava que nos dias atuais, um dos desafios da pastoral da criança é tratar de questões de obesidade da criança. É assim mesmo, um dos desafios da pastoral da criança é esse cuidado específico aí. Os tempos acabaram se invertendo daquela época até hoje. Isso. A gente sabe que a alimentação ela está muito pobre em nutrientes, né? Então a gente deixa de comer um feijão para comer uma salsicha, um miojo para comer um sanduíche, né? E aí a gente sabe que isso tem um impacto muito grande ali na vida da criança. Então hoje a gente sabe que ainda temos crianças desnutridas, a gente sabe que ainda tem uma realidade, é pouca, mas a gente ainda tem que ter esse olhar. E hoje a gente tem a criança sobrepeso obesa, que é essa realidade que a gente hoje acompanha mais de perto. Porque a obesidade ela está relacionada à alimentação, assim como também ela está relacionada à criança que não brinca, né? Aquela criança que vive mais na frente da tela, aquela criança que fica mais assistindo televisão, porque criança ela precisa ser criança. Ela precisa brincar para se desenvolver, porque a gente sabe que o brincar é uma necessidade ali da criança. Então, por isso que a gente tem esse olhar, cuidar da alimentação e também cuidar dali a questão também da parte de atividade física, o que essa criança está fazendo. Mas como a gente tem essa preocupação no desenvolvimento integral, hoje a gente apresenta outras realidades também, junto à obesidade, né? A gente tem as crianças hoje muito em frente às telas, e criança ela precisa ser estimulada. Se você não estimular, não ensinar, ela não aprende. Então, se a gente olhar um pouco a realidade das nossas crianças, hoje elas estão demorando para falar, elas estão demorando para andar. E tudo isso, muitas vezes, é falta de estímulo. Porque quando você coloca uma criança em frente de um celular, de uma tela, a criança fica ali parada só ali naquela tela. E a gente sabe que ali, muitas vezes, é muita informação para uma criança que está numa fase ainda muito em desenvolvimento. Então, ela nem entende o que está ali, porque é tanta informação que ela paralisa em frente à tela. E acaba que a gente acelera muito as nossas crianças hoje. Então, a gente também está tendo esse olhar, porque esse também está na tela, faz a criança comer muitas comidas que não deve, sanduíche, entre outros, e não faz nenhuma atividade física, não brinca, não corre, não pula, isso é da fase mesmo da infância. Por isso que a gente sempre fala, criança tem que ser criança. Ela tem que viver cada fase, porque se a gente pula fases, mais tarde tem impacto negativo, né, na nossa vida. Então, hoje a gente tem as crianças autistas e tudo isso a gente já vem estudando, já vem elaborando materiais para a gente ter esse acompanhamento. Então, diante dessa realidade de obesidade, que é o nosso foco maior, mas a gente também olha essa outra realidade que influencia no desenvolvimento da criança.